Deus é bom, né? Deus cuida dos seus. Deus é tremendo. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui essa noite, adorando, glorificando o nome dEle, porque esse dia quem fez foi o Senhor. Deus é tão bom, Deus tem tudo, irmãos. Deus tem a glória, Deus tem o louvor, é constante, não é nem nesse tempo, é em outro tipo de tempo. Deus tem poder, Deus é soberano, não falta nada para Deus. E eu fico assim, admirado tanto que Deus é maravilhoso, porque Ele tem tudo isso e ainda Ele quer ouvir o meu louvor, a minha gratidão para com Ele. Se eu não agradecer Ele, Ele continua sendo Deus poderoso, Deus grandão, Deus imenso, Deus imensurável, na verdade, um Deus que não tem como medir. E mesmo assim Ele quer o pequenininho, quer ouvir a voz e o louvor do que é pequeno. Amém? Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. É uma parábola, é bastante conhecida dos irmãos. A epígrafe dessa parábola aqui, desse texto, desse capítulo, é Jesus, a videira verdadeira. Aleluias. Glória a Deus, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Deus é bom. Quem encontra diz amém. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. A semelhança do ramo... Perdão, irmãos, vou ler de novo. Aqui as minhas vistas estão um pouco... Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. A semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se souberdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei aí a dar fruto, e fruto que permaneça,
a fim de que o Pai vos conceda tudo aquilo que pedirdes em meu nome. Amém? Curve a sua cabeça. Eterno Deus, Pai bendito, diante da Tua presença, Senhor, uma vez mais nós te clamamos. Senhor, que a Tua palavra esta noite, Senhor, possa mudar o nosso comportamento uma vez mais, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser fixada em nossos corações, Senhor. Pai querido, que eu possa, Senhor, esta noite ser canal de bênção para nossas vidas nesta noite, Senhor. Que a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, Senhor, recaia sobre nós uma vez mais nesta noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, sou dependente de Ti. Senhor amado, eu quero falar aquilo que não das minhas emoções, Senhor, e dos meus pensamentos, mas aquilo que o Senhor colocar na minha mente esta noite, Senhor, para reportar para a Tua igreja. Que a Tua palavra, Senhor, venha trazer vida, venha edificar, Senhor. Que a Tua palavra venha curar, Senhor, e venha libertar, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Irmãos, Jesus, ele ensinava os seus discípulos por parábolas. O que é parábola? Ele usava parábola naquela época, era comum, porque Jesus ele ensinava o seu povo, era um povo indouto, um povo que tinha pouco conhecimento. Então Jesus ele ensinava por parábola. O povo era pescador, eram pessoas que trabalhavam na lavoura e todos entendiam. E os sábios do Sinédrio, os fariseus, muitas das vezes Jesus ensinava aquelas parábolas e eles ficavam confusos. E Jesus ele traz os seus ensinamentos por parábolas também para cumprir as profecias, né? Isaías, no Salmos 80, verso 8 ao 16, no Salmos 72, em diversos salmos fala acerca das parábolas. Parábola é uma narrativa que usa alegorias que transmite uma lição moral. Isso quer dizer parábolas. Ele pegava uma história e ele simplificava essa história para que o seu povo compreendesse. Só que essa parábola aqui, ela é diferente. Jesus vem falar da videira. E a videira, no Antigo Testamento, era Israel. Israel era conhecida como a videira de Deus. Deus plantou a videira. Só que Israel, ele deixou de cumprir a sua missão. Deixou de completar aquilo que Deus os chamou. Deus chamou Israel para ser uma geração santa, uma nação santa, que o representava, que representasse o Senhor. Mas Israel fraquejou. Então Jesus ele vem e fala com seus discípulos, e os seus discípulos eram acostumados a ouvir acerca da videira, porque era comum, era tradicional aquilo dali. Então, quando Jesus chama para si, dizendo que ele era a videira verdadeira, ele chama a atenção dos seus discípulos, mostrando que ele é a única videira que completou aquela missão de Deus. Então, Jesus ele traz essa metáfora da videira e os seus discípulos. Essa metáfora foi falada em um momento ímpar, em um momento único, já quase no final da missão do Senhor. E eu tomei a ousadia de trazer até um tema para essa mensagem. Jesus é a videira. Que ramo você é? É uma mensagem de reflexão. Nós estamos vivendo quase a última semana. Nós já estamos vivendo quase o último minuto. E o Senhor tem despertado a sua igreja. Se Ele tem despertado a sua igreja, é porque a sua igreja está sonolenta. E é profético isso. Na escatologia, você vai ver que há alguns sinais acerca da vinda de Jesus.
E um dos sinais é a apostasia. Nunca a igreja do Senhor se desviou tanto da fé como nos dias atuais. Igreja que eu estou dizendo não são essas 4 paredes aqui, nem a placa ali fora. Estou falando você. Você é o verdadeiro templo que habita o Espírito Santo de Deus. Você é a verdadeira igreja, ou pelo menos deve ser a verdadeira igreja. Mas como que você está se comportando? De que forma você está se comportando? Qual o fruto que você está produzindo? Nós passamos aqui aproximadamente 2 meses estudando, praticamente 1 mês só sobre fruto, né? Tivemos um privilégio na escola dominical de estudar somente sobre isso. Como que você está? Qual a sua acomodação? Você está produzindo fruto? Aqui, essa parábola, ela fala acerca do fruto que produz e do fruto que não produz. Qual deles nós estamos sendo? Responda só para você mesmo. Você é responsável por sua vida espiritual. Você é responsável para aquilo que Deus te chamou. O Senhor nos chamou para sermos responsáveis. Crentes responsáveis. Não é o pastor, ou os pastores, ou a equipe de louvor, ou os irmãos, que vai levar os irmãos para o céu. Essa salvação é individual. Embora o texto aqui, ele não fala, não é o foco dele falar de salvação, porque a salvação não é pelas obras, mas é pela graça de Deus, é mediante a graça de Deus. Mas, que cristão eu estou sendo no século 21? Qual cristão eu estou sendo? Qual a responsabilidade que eu estou levando? Será que eu estou agradando a Deus? Será que da forma que eu estou fazendo, o céu se alegra? Porque o que eu faço aqui, irmãos, tem que chegar aos céus como um cheiro suave. Igual eu vejo assim a dedicação de cada irmão, isso é maravilhoso, e que Deus permaneça e continue abençoando. Mas nós, irmãos, devemos nos despertar, porque é mais sério do que nós pensamos. É muito mais sério do que você entende. Não é só o simples fato de chegarmos aqui, cantarmos, dobrarmos os nossos joelhos, não. É muito mais do que isso. Quantas pessoas passam por sua vida, quantas pessoas têm um contato com você, e você está completando, ou seja, você está fazendo, está cumprindo aquilo que Deus te chamou para cumprir? Você está sendo responsável com o seu chamado? Ou você está sendo omisso? Tiago fala acerca do pecado de omissão. Você tem a oportunidade de fazer o bem, mas não faz, isso é omissão, é o pecado de omissão. Então, Jesus ele vem e traz essa metáfora da videira. E no Antigo Testamento, Israel é conhecido como 3 tipos de árvores, ou até mais de 3, mas os mais conhecidos é a videira, a figueira e a oliveira. E também é conhecido também como cedro, né? O cedro do Líbano, né? Que ele, a sua raiz no deserto, ele cresce muito pouco para cima, mas lá embaixo no lençol freático ele vai descendo a sua raiz até encontrar uma rocha, e ali a sua raiz abraça aquela rocha para que ele fique firme. E essa rocha, irmãos, a simbologia dela é Cristo Jesus, a qual a igreja é firmada. Aleluias. Jesus contava as parábolas, e tinha algumas parábolas que a multidão não conseguia entender. Mas ele chamava os seus discípulos a sós, e os seus discípulos interrogavam ele, ele explicava: olha, isso é assim, assim, assado, é por isso que eu falei isso e aquilo. Ele explicava, tinha parábolas que ele explicava só para os seus discípulos. E Abacuque, lá em Abacuque 3, no verso 17, é citado essas 3 árvores que eu falei aqui.
ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que o produto da oliveira falhe ou minta, né? E os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado dos estábulos e não haja gado nos currais. Então, era algo típico daquele povo, daquela nação, a figueira, a oliveira e a videira. No primeiro versículo, Jesus fala assim, no capítulo 15 de João: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Jesus, ele traz a lembrança dos seus discípulos, aquilo que era para Israel cumprir. Jesus, irmãos, ele não veio como segundo plano ou plano B. Jesus já era o plano de Deus antes da fundação do mundo. Não foi Satanás que sabotou e Deus que teve que fazer outro projeto, não. Antes que o mundo existisse, ele já existia, ele já estava nos planos de Deus. Não tinha condição nenhuma do homem conseguir isso sozinho. É pela misericórdia e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós vamos alcançar os céus, é que nós um dia todos juntos vamos passar pela porta das ovelhas e vamos ter um encontro verdadeiro com o nosso Senhor e vamos ver como realmente Ele é, aleluia. Embora a Bíblia já descreve como que Ele é, lá em Apocalipse diz que os seus cabelos são alvos como a lã e os seus olhos brilham como chamas de fogo. Mas eu quero ver pessoalmente, eu vou ter o prazer de todos aqui nós estarmos juntos com o Senhor nessa grande ceia. Israel falhou com a sua missão, mas Jesus veio e ele não falhou. Embora tudo conspirasse para que o meu Senhor não falhasse, ele veio para que esses galhos secos, como nós somos, fosse enxertado nele, fosse ligado nele. Sozinhos nós não daríamos conta de produzir nem sequer um grãozinho de mostarda, mas enxertado em Cristo Jesus, irmãos, os seus frutos chegam ao céu. Vai chegar um dia no tribunal de Cristo que o Senhor vai falar: pastor Gilberto, apresente as suas obras. E eu acredito, irmãos, que ali as obras vão ser como ouro, como pedras preciosas, como prata, não vai ser como palha e feno, como madeira que se queima, mas algo que vai ficar mais puro ainda. É esse tipo de obra. Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, ele fala acerca desse fruto, e não frutos. É como uma laranja, ela é um fruto, mas ela tem vários gomos. E esses frutos, irmãos, são o amor, a prática do Evangelho, é viver Cristo na prática, é renunciar o eu, é se esvaziar de si mesmo. Porque o meu eu, ele não quer, como a irmã trouxe aqui o testemunho de uma pessoa que foi lá descaradamente e deu um maior prejuízo. O eu dela queria que ela pegasse, esganasse, cumprisse tudo na carne, mas ela sabe que a luta dela não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestade. E ela lembrou que lá em Romanos diz que o meu Senhor é quem me justifica. Quem te justifica é o Senhor, aleluias. Mas nós não podemos, irmãos, esquecer que nós dependemos da videira. Toda árvore, os seus galhos precisam da seiva. A seiva é que alimenta o galho. A seiva é que produz o fruto. Aleluias. Aleluias. Oh, Jesus. Nós somos dependentes dessa seiva. Sem a seiva, sem o Espírito Santo, irmão João, nós não sobrevivemos.
Nós não damos conta, não é do ar que nós precisamos, é da seiva, que é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus em nossas vidas. Certa feita, algum tempo atrás, os cientistas falaram que o homem não consegue viver sem 3 coisas: sem o pão, a luz e a água. Engraçado, né? E a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida, a luz do mundo. Aleluia. E a água? Irmãos, o mundo, o homem não sobrevive sem Jesus. Eu estou falando aqui não de forma religiosa. Viver sem Jesus não é vir à igreja, vir à escola dominical, vir à reunião, ir no HD. Não, é muito mais do que isso. Jesus não quer que nós sejamos religiosos. Jesus quer que nós entendamos, irmãos, que nós estamos enxertados na videira e nós precisamos da sua seiva, aleluias. Nós precisamos estar conectados com Jesus. Todo ramo, no verso 2, que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. É impossível. Você conhece o cristão verdadeiro? É pelos frutos. Como que você conhece uma árvore? Pelo fruto. Ou você olha para o pé de manga e fala: oh, vontade de comer uma melancia. Ou vontade de chupar uma uva. No pé de manga não. O pé de manga ele vai dar manga. O pé de uva vai dar uva. O cristão verdadeiro, ele dá bons frutos. Bons frutos, bom testemunho. As pessoas enxergam Jesus na vida dele. Ele não precisa falar que ele é crente, ou que ele é evangélico, ou que ele é tal, ou que ele é isso, ou que ele é aquilo. Os frutos dele diz quem ele é. Tem pessoas, irmãos, que costumam, é crente até demais da conta, na igreja, nas reuniões, mas chega em casa, é mau esposo, é mau esposa, trata a esposa igual um lixo, trata o esposo igual um lixo, trata os filhos de qualquer maneira, com aquela maldade, com aquela ira, tem paciência com todos dentro da casa do Senhor, mas quando entra dentro do portão da casa dele, vira um general de guerra, uma coisa estrondosa, um absurdo total de ignorância. Não, o cristão verdadeiro, a paz o persegue, aonde ele está, a paz do Senhor está com ele. Ou o fruto do Espírito diz o quê? É amor, longanimidade, benignidade. O que mais? Alegria. O que mais? Domínio próprio, temperança, bondade. Às vezes você é bom demais aqui, mas você também tem que começar a ser bom demais na tua casa. Você tem que pastorear primeiro a tua casa, pois Jesus te chamou para ser sacerdote. Você é sacerdote no teu lar, no teu emprego, onde você vai, as pessoas têm que enxergar que você é uma pessoa de integridade, de caráter, e é isso que está faltando na vida das pessoas. As pessoas não estão valorizando mais o caráter. Irmãos, eu não sou tão velho, mas eu fui ensinado assim, a palavra é sim, sim ou não, não, mas vale um bom nome, olha para você ver o jargão, mas vale um bom nome na praça do que dinheiro no bolso. Eu fui criado, e as pessoas que me criaram não eram nem crentes, mas elas tinham sim um caráter, uma integridade, um valor. Nós devemos resgatar isso, esses princípios para os
nossos dias. Aqui a irmã foi despertada para clamar sobre a nossa nação. Qual é o porquê que a nossa nação está vivendo da forma que está? Por que tudo está acontecendo no Brasil? Porque o Brasil inverteu seus valores, as pessoas deixaram de ter o seu caráter, as pessoas estão servindo Jesus com uma fé histórica, uma fé falsa, uma fé religiosa. Eu vou aos cultos pagar a minha promessa, eu vou aos cultos porque essa semana não fui. Jesus não quer que mendigar nada seu, Ele quer que seja despertado no teu coração um desejo de vir aqui adorar Ele. Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Aleluia! Irmãos, nós estamos vivendo dias que dá... eu não sei nem o termo que eu uso. Irmãos, eu tenho que ter a responsabilidade. Jesus me tirou do lamaçal do pecado. Às vezes você teve o privilégio de nascer em um lar cristão. Jesus me arrancou. Eu não estava no fundo do poço, eu era o fundo do poço. Então eu glorifico o Senhor por cada dia. Eu tenho que ter o entendimento que eu preciso ir adorar Ele. Não só aqui. A adoração começa lá quando você está se arrumando. Um dia a irmã contou aqui, disse que estava na casa dela, a irmã Márcia, e que estava pensando, mas que coisa boa. Agora está todo mundo numa sintonia só, se preparando para vir ao culto. É isso que chama a atenção de Deus. É a sua sinceridade. Eu vejo aqui, irmãos, alguns irmãos que moram tão longe. Eu comento sempre com a minha esposa: Thaís, olha para você ver, as pessoas entenderam a mensagem. Não é a distância que impede deles virem ao culto. Às vezes você mora tão pertinho da igreja e fica na igreja de domingo em domingo, tem a semana todinho para participar. Irmãos, vem participar, porque isso não vai ser bom para Deus, mas para a tua vida. Isso vai te fortalecer, vai te edificar. Sabe o que Satanás quer? Ele quer que você fique na frente da tua televisão assistindo novela ou jornal que só passa coisa que vai, irmão, só vai diminuir o seu dia de vida. Já foi comprovado fisicamente e cientificamente. Quanto mais você absorve notícia ruim, as suas moléculas vão diminuindo e os seus dias de vida vai diminuindo. Então aprenda a ouvir e a ver aquilo que edifica a tua vida. Você tem o poder de escolher aquilo que vai fazer bem para você. E eu te pergunto, que ramo você é? Que fruto você está dando? Você é o ramo frutífero ou o ramo infrutífero? E outra coisa, o ramo frutífero, irmão, ele sofre algumas pancadas, porque o pai é o agricultor, e que aquele ramo que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa, ele arranca aqueles brotos. Às vezes, quando ele está te limpando, dói um pouco, a gente não aceita, porque tira a gente de um pouco da zona de conforto. E tudo aquilo que muda o padrão, que quebra o paradigma, dói na gente. Você já viu? É cultural isso já é do Brasil. Tudo aquilo que vai mudar a cultura do cidadão, a pessoa, não, já não gosta. Mas porque você é um ramo frutífero, você precisa às vezes ser limpado. Porque Deus, irmãos, Ele não enxerga agora, Ele enxerga lá na frente. Ele é onisciente, Ele sabe o que Ele está fazendo. Às vezes você se pergunta, mas por que eu levei esse prejuízo? Por que aconteceu isso comigo? Deus tem as suas maneiras de limpar o ramo. Ele limpa o ramo na minha vida de uma forma, Ele limpa o ramo na vida do irmão de outra forma. Deus sabe todas as coisas, Deus é soberano. Então o ramo frutífero, ele é responsável. Ele sabe para que ele foi chamado. Ele entende o seu chamado. Cada um aqui tem um chamado mais dolorido do que o outro, mas no final está tudo no mesmo nível, porque Deus é justo. Deus, Ele não beneficia A e deixa B no prejuízo. Ele é um Deus justo.
A balança dele é o mesmo fiel para um, é o mesmo fiel para o outro. Fiel é aquele pezinho que colocava antigamente na balança, né? Pastor Edivane vai lembrar mais, os irmãos é mais novo, não lembra, né, Pastor Edivane? Então é aquele fielzinho da balança, Deus é a justiça, Deus é justo, irmãos. Então às vezes você olha assim, e eu acho graça, porque as pessoas olham assim e falam assim, eu queria ter a vida do irmão João, né? Ver o irmão João assim, bonito, com a gravata vermelha assim, eu queria ter a vida do irmão João, mas não sabe quando Deus vai limpar os ramos, quanto que dói, né? Então assim, irmãos, que olha, cada ramo Deus tem uma forma de trabalhar. Às vezes um ele vai podar as folhinhas, outro ele só vai arrancar aqueles brotinhos, né? Então Deus tem a sua forma. E o ramo infrutífero é aquele religioso, supersticioso. Já viu crente supersticioso? Graças a Deus aqui não tem deles. Mas eu conheço um monte de gente supersticiosa que vai aos cultos aos domingos com medo de Deus pegar ele. Ele não anda com um santinho na carteira, mas ele tem um trevo de 4 folhas. Ele é apegado a amuletos, a rosa ungida, a óleo ungido de tal lugar, no monte tal, água do mar vermelho, sal grosso, né? Esse é o ramo infrutífero. É as pessoas que precisam de um amuleto, de algo para completar a sua fé. Eu te falo, você não precisa de algo mais nenhum para completar a sua fé. Você já está ligado na videira verdadeira. Sproul, ele era um erudito, escreveu vários livros, e ele escreveu um livro sobre perdão, e ele fala acerca dos crentes ritualísticos, que vem à igreja de forma ritual, vem à igreja para completar aquele ritual na semana dele, todos os domingos, lá nos Estados Unidos ele fala, né, que os cultos lá nos domingos é às 10 horas da manhã, aí eles comparecem. Mas irmãos, eu quero te dizer uma coisa, não é você vir à igreja, é você ser a igreja. Não é você passar por essas portas, é você estar na porta, é você estar na porta das ovelhas. Lá em Israel, na época do templo, ela era toda murada e tinha 12 portas. E a porta das ovelhas, ela representa Jesus, ela representa a salvação, ela representa o contato do homem e Deus. Verso 3, e eu já vou encerrar. Fiz um sermão aqui de 2 dias de pregação. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido. Irmãos, Jesus, se você for olhar os outros textos, depois se você tiver um tempinho, dá uma lida, João 10, João 11, 12, 13, 14, até você chegar no 15. Se você preferir, leia também, continua lendo o Novo Testamento. Jesus, ele vem falando, irmão Anderson, acerca das últimas coisas. Ele já vem, esse aqui já é os últimos momentos de Jesus no seu ministério. E ele vem, no capítulo 14, ele fala para que ele veio e por que ele vai, né? Ele vai preparar moradas para nós. Ele veio como caminho, a verdade e a vida, o único que nos conduz aos céus, né? E agora ele chega aqui no capítulo 15, e a maioria dos estudiosos dizem que essa parábola ela foi ensinada na Santa Ceia, na última ceia ou na primeira ceia, né? Na última ali com Jesus presente, ou seja, a primeira de Jesus ali com seus discípulos, antecedendo a Páscoa e antecedendo a sua crucificação. E Jesus ensina isso na ceia, ali quando eles estavam naquele cenáculo, ceando, e ele ensina para os seus 12 discípulos, inclusive Judas Iscariotes estava ali. E
a palavra foi falada. Jesus passou aproximadamente 3 anos e meio ensinando os seus discípulos, mostrando para os seus discípulos. Da mesma forma que ele ensinou para Mateus, ele ensinou para Pedro, para João, para Tiago, para Judas, para todos eles. Mas para você ver, quem visse aqueles 12, não diferenciava ninguém, todos eles eram iguais. Mas a palavra não limpou todos eles. Porque, irmãos, Deus não faz nada te forçando. Deus, Ele espera você permitir, você abrir o seu coração e a palavra vai ter resultado na sua vida. Deus, se Ele quisesse, Ele como Deus soberano, Ele fazia toda a humanidade a servir Ele. Mas Ele não precisa de toda a humanidade servindo Ele. É a humanidade que precisa desse Deus poderoso que nós servimos. Então Judas, ele teve a mesma oportunidade que os seus irmãos ali. Mas ele foi quem vendeu o Senhor por 30 moedas. Ele foi quem não deixou a palavra limpar ele. Quantas pessoas, irmãos, vivem na carne, não deixa a palavra limpar. Que palavra, irmão? O Evangelho, irmãos, é o Evangelho que muda o comportamento do homem. Não é hino, não é louvor, é o Evangelho de Jesus Cristo. Se você permitir, tiver contato com Ele, Ele muda o teu comportamento e muda o teu destino. Eu estava ouvindo um testemunho de um árabe, uma pessoa lá do Marrocos, e ele é da linhagem real do Marrocos. O pai dele é um dos líderes, esqueci o nome aqui, como que se dá o nome de um líder muçulmano. E toda a vida ele estudou, como que chama o livro muçulmano lá? A Corão. E ali naquela religião, a criança homem, o filho homem, ele, principalmente o primogênito, com 13 anos de idade, ele tem que saber todo o Corão de cor. E ele com 13 anos, ele já sabia tudo de cor, falava, recitava lá nas mesquitas. E aí ele foi para a faculdade estudando a teologia deles, lá, né? E aí o TCC dele foi estudar o livro de Lucas. Olha o poder da palavra de Deus quando a pessoa tem um contato com a palavra de Deus. Ele foi fazer o TCC da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele se converteu. A graça de Deus o alcançou. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve que sair fugido do seu país, ficar 3 anos escondido na Europa até chegar no Brasil. Deus mostrou a nação brasileira para ele vir. E ele fala que nós temos aqui tanta oportunidade e não damos valor. Irmão, sabe o que é a pessoa abdicar de tudo? Ele é da família real, ou seja, ele tem tudo o que ele quer, as riquezas da terra. Mas aquilo não fez sentido mais na vida dele, quando ele teve o contato com Jesus. Não tem sentido na vida de uma pessoa se ela está enxertada em Cristo Jesus e ela continuar com prazer nas coisas mundanas. Jesus é melhor do que isso aí. Isso aí é mentira, é uma ilusão que o inimigo da minha e da tua vida prepara para nós. O que Deus tem para mim e para você é muito melhor e mais agradável. Amém, irmãos? Eu encerro aqui. Tinha mais coisa, ainda tinha até o versículo 7 para explanar, mas fica para a próxima vez. Deus sabe todas as coisas. Deus queria falar com a igreja até aqui, e eu acredito que Deus falou. Eu peço à igreja para se pôr de pé, por favor. Eu peço que você feche seus olhos e incline a sua cabeça, se você quiser. E nós vamos orar agora, irmãos. Se você até esse momento estava sendo aquele ramo que não dá fruto, a partir desse momento, se você permitir, o Senhor vai te fazer um ramo frutífero. O Senhor vai mudar o teu comportamento. Se você permitir, se você desejar, se você deixar que a palavra do Senhor venha mudar algo dentro da tua vida, o Senhor vai mudar se você crer nisso. No versículo 7 diz o seguinte: se eu estiver em vós e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, não é campanha da rosa ungida, campanha do sal grosso, campanha do Monte Sinai que vai resolver a tua vida. É Jesus está na tua vida, você está nele e a palavra dele permanecer em você. O que você precisar, você vai pedir, o Senhor vai te conceder, amém? Não de maneira irresponsável, eu vou pedir, não. Deus é um Deus justo, você tem que plantar para que você venha colher. Plante, seja um crente responsável, mude o teu caráter diante do Senhor, deixa Deus aparecer na tua vida, faça com que as pessoas enxerguem Deus na tua vida, não de maneira religiosa, mas porque você é um praticante do amor, porque você ama o seu próximo, porque você é uma pessoa alegre, porque a paz do Senhor reina sobre a tua vida, amém? Fecha teus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas. Pai, eu te apresento a tua igreja, Senhor. Pai bendito, que o Senhor possa usar esses ramos, Senhor, para cada vez mais produzir frutos, ó Pai. Meu Deus, é aquele, Senhor, por algum motivo, alguma frustração, alguma adversidade, Senhor, deixou de produzir frutos, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, renova, Senhor, Jesus, derrama a tua graça, o teu poder sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa, Senhor Jesus. Pai querido, assim como a árvore precisa da seiva, nós precisamos do teu Espírito, Senhor amado. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, fortalece, renova, Senhor, muda, Senhor, o comportamento. Abre as portas do céu, Senhor, sobre cada vida. Pai bendito, abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa este homem lá na casa dele. Abençoa esta mulher lá na casa dela. Abençoa este homem lá no trabalho dele, Senhor. Que nós possamos, Senhor, como os crentes ali de Atos, ó Pai querido, que as pessoas enxergavam neles, ó Pai querido, Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, abençoa o teu povo, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus, meu Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Queria que você curvasse a sua cabeça por mais uma vez. Esse é o momento do apelo para você que entrou aqui nesta noite. Depois que você ouviu essa mensagem tem que gerar você em temor. Temor por quê?